internet, né? Com imagem também lá pro nosso canal no YouTube, com o cardiologista e também nutrólogo, o doutor Igor Carvalho, Serra Talhadense, tá conosco agora. Doutor Igor, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Sertão Notícias da Rádio Cultura FM, da sua terrinha também, Serra Talhada, meu querido. Seja bem-vindo. Tudo bom, Tony? Como é que você tá? Tá dando pra ouvir bem aí? Tá bem, o áudio tá beleza. Obrigado mais uma vez por nos ajudar aqui e nessa pauta, né? Pra gente falar um pouquinho sobre esse medicamento, né? Sobre esse medicamento injetável que foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Que é se eu errei, o nome tem aqui o Wegovy, né? Que é a semaglutida, né? De 2,4 miligramas, e a gente queria entender mais um pouco em que consiste esse medicamento e realmente ele está sendo bem aceito, doutor Igor, na comunidade médica, né? Para esse tratamento da obesidade aqui no nosso país? Tony, antes de tudo queria dar um alô aí para todo mundo que está ouvindo, prestigiando a gente aqui e agradecendo a você em especial pelo convite. Muito obrigado, meu amigo. O Wegovy, na verdade, semaglutida, ela já tem no mercado há um certo tempo com outro nome, né? O pessoal conhece como Ozempic. O Ozempic, a diferença maior para o Wegovy, eu coloquei até um vídeo hoje no meu Instagram sobre isso, que é praticamente a dose da medicação. O que acontece é que boa parte das vezes a gente inventa uma medicação, né? A indústria farmacêutica, ela descobre uma droga nova, uma medicação nova, e a gente vê depois do uso que ela também serve para outras coisas. É o caso de minoxidil para queda de cabelo. Na verdade era uma medicação para pressão alta. Antigamente a gente prescrevia. Hoje em dia a gente usa mais para queda de cabelo do que para pressão alta. A semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, ela foi sintetizada e pesquisada para diabetes. Na verdade existia outra medicação que era a liraglutida. Antigamente era o pessoal chamava, tinha o Saxenda e tinha também o Victoza. A semaglutida é a mesma classe da medicação, é uma medicação que participa do mesmo grupo de drogas, só que é uma droga um pouco mais nova e ela tem como vantagem a aplicação semanal. No caso dessa mais antiga, que era a liraglutida, ela também servia para diabetes e perda de peso, só que ela tinha que ser usada diariamente. No caso da semaglutida é um uso semanal. Com o estudo, já era esperado que os pacientes tratados para diabetes, eles teriam perda de peso. Só que foi estudado e visto que a perda de peso dos pacientes foi superior à medicação mais antiga, que era a liraglutida, do Victoza ou Saxenda, na dose de 2,4 miligramas. Só que isso aí é um estudo, e os estudos eles saem primeiro do que a liberação do governo para comercialização, né? Primeiro tem os estudos fase 1, fase 2, pode ter, no estudo fase 1 tem estudo com animal, tem estudo que a gente vai ver efeitos colaterais nos animais, se tem efeito colateral perigoso à vida, e aí vai evoluindo para estudo com ser humano, estudo com seres humanos em grupos pequenos e grupos maiores depois. Depois disso, a medicação passa por uma investigação, tudo passa por um comitê, e o órgão do governo responsável pelas medicações, no caso do Brasil é a Anvisa, no caso dos Estados Unidos é a FDA, elas liberam a medicação para ser comercializada com esse fim. Essa medicação já tinha sido liberada aqui no Brasil pela Anvisa há bastante tempo para uso para diabetes. Só que a gente já sabia que essa medicação ia ter uma perda de peso interessante. Então, nós prescrevíamos já com o nome de Ozempic, a semaglutida, numa dose menor, porque o Ozempic ele não alcança doses tão altas, feito 2,4 miligramas. Nos Estados Unidos, inclusive, eu tenho pacientes lá que usam com o nome Wegovy, que foi essa medicação que foi liberada aqui no Brasil. Entendi. E o Ozempic ele só vai até 1 miligrama. O Wegovy ele chega até 2,4 miligramas. Então, é uma dose de 240% a dose do Ozempic. Foi visto que nessa dose a perda de peso é maior e maior do que as drogas mais antigas, no caso. Doutor Igor, me permita só para a gente poder compreender melhor.
como é que age esse medicamento injetável, né? Como você colocou, já deu para compreender que já era algo que já acontecia. É bem parecido com a história do rebite, né? Que é usado por caminhoneiros, é de forma ilegal, hoje é proibido no Brasil, mas ainda conseguem, né, esse medicamento que, na verdade, era usado, era um inibidor de apetite, né? Que também consegue, ele acabou tendo esse efeito colateral, tomando ele com uma quantidade maior, ele acaba provocando a perda de sono, e aí você passa mais vezes acordado. A inibição do sono. Exatamente, né? Mas ele causa alucinações fome, também, né? Então é como o doutor Igor trouxe agora. Então era um medicamento que já existia, mas ele era para uma finalidade. Os estudos colocaram que ele teria, então, uma maior eficácia também no tratamento de obesidade. Mas eu queria entender como é que age essa substância no organismo, doutor Igor Carvalho. Ele é um inibidor de apetite, enfim, como é que ele funciona? Eu queria que você pudesse explicar pra gente. A semaglutida, ela é um hormônio, na verdade não é um hormônio, ela é um análogo de hormônio. Ela não é o GLP-1, que é o hormônio que a gente tem no corpo, produzido pelo intestino principalmente. Ele atua no cérebro e no próprio intestino. O que é que ele faz? O GLP-1, que assim, a gente vai falar GLP-1 para ficar mais fácil, mas assim, o Ozempic e o Wegovy, o semaglutida, o que é que essa medicação vai fazer? Ela vai funcionar em como a insulina responde. A insulina, para quem não sabe, insulina que tem na farmácia vendendo, etc., é um hormônio pancreático, é produzido pelo pâncreas da gente, e é o hormônio que mais anabólico do corpo humano. Ele é mais anabólico do que testosterona. A gente ganha mais peso com insulina do que com testosterona. Só que ela é tão anabólica que você não consegue produzir tanta massa muscular, você produz também gordura, numa quantidade maior. Então, o que é que acontece? Quanto mais insulina você tiver no seu corpo, mais peso, mais gordura você vai ganhar. Normalmente é assim. É um dos mecanismos que o paciente com muita gordura no fígado, que é a esteatose hepática, o paciente diabético, o paciente que usa insulina, por isso que eles têm uma facilidade maior em ganhar peso. O que é que essa medicação faz? Um dos mecanismos, existem vários, um dos mecanismos é melhorar a sensibilidade a esse hormônio, a insulina. Na verdade, não é a sensibilidade, mas é o jeito com que ela funciona, né? A secreção dela pelo corpo humano, etc. Ela também vai diminuir a velocidade com que a comida vai passar pelo trato gastrointestinal. Então, você come o seu almoço agora, ele vai passar mais tempo na sua barriga. Com isso, vai inibir sua fome. Outro jeito também que ele funciona, esse hormônio GLP-1, é no cérebro da gente, em alguns receptores que eles fazem parte do centro de saciedade. Então o paciente vai ficar mais saciado. Isso também tem relação com os efeitos colaterais da medicação, né? Então, no resumo da ópera, onde é que essa medicação atua? Ela atua melhorando o jeito com que seu corpo trabalha a insulina, melhora a sua saciedade e melhora o seu peso por diminuição de apetite, o que aumentou sua saciedade, diminuição da necessidade com que você vai ficar subindo a sua insulina, e o paciente pode ter uma perda de peso com o uso regular da medicação de até a média 17% do peso. Um paciente de 100 quilos, ele pode perder 17 quilos, só que no estudo que foi produzido há um tempo atrás, no começo do ano retrasado, 2021, acho que foi em janeiro ou fevereiro que foi lançado, tinha 25% dos pacientes chegaram a perder 20% do peso. Então, assim, os mecanismos de ação da medicação são esses. São mecanismos relativamente simples, mas que têm uma eficácia muito boa e uma tolerância muito grande por parte do paciente. O Arrebite que você tinha comentado, ele tem anfetamina. Uma das medicações que a gente usava antigamente para perda de peso era a sibutramina, que é um tipo de anfetamina também, e ela atua principalmente no cérebro, também nesse centro de saciedade. Só que a potência dela, ela foca muito nessa região, e um dos efeitos colaterais é a insônia. Então é por isso que ela é menos tolerada para quem tem problema de sono, para quem tem problema com pegar no sono, dormir,
e por isso que era usada muito antigamente não, até hoje, por quem precisa ficar acordado mais tempo. É verdade. É bem interessante. Nós temos aqui na nossa bancada aqui, doutor Igor Carvalho, uma inversão. Eu tô precisando emagrecer, né? E eu ganhar peso. E Juliana tem subnutrição, ela doutor. tem subnutrição e ela tá dizendo, como é que eu faço agora? É para engordar. A gente tá falando porque assim, a obesidade é um problema, doutor Igor trata isso diariamente no consultório dele aqui em Serra Talhada e no Recife, como ele tá agora no Recife, Serra Talhadense, todo mundo conhece ele aqui, e ele trata da obesidade, que hoje é um problema de saúde pública, né? Nós temos muitas pessoas obesas, mas aí eu vou direcionar agora para Juliana, meu querido doutor Igor, porque ela tá querendo engordar, como é que faz para engordar? Brincadeira à parte, eu tenho baixo peso mesmo, para minha altura. Exatamente, eu falando assim brincando, mas é uma inversão mesmo, eu tô precisando perder. Extrema dificuldade de ganhar peso se tivesse transferência de gordura, Juliana, eu iria transferir agora para você, via Pix. Além dessa questão, doutor, boa tarde, prazer falar com o senhor. Eu fiquei ouvindo aí a sua explicação sobre esse medicamento. Podemos dizer que a gente já se encaminha aí para substituir num futuro breve a cirurgia bariátrica, porque é um procedimento aí mais invasivo, né? Invasivo. Interessante estamos nos encaminhando para isso com esse medicamento? Interessante você perguntar isso, porque um dos mecanismos com que a cirurgia bariátrica funciona é induzir por meio da cirurgia o aumento desse hormônio. Então, a cirurgia bariátrica hoje em dia existem várias modalidades. Existe cirurgia bariátrica restritiva, existe cirurgia bariátrica restritiva e metabólica. A cirurgia bariátrica restritiva nada mais é do que você pegar o estômago de uma pessoa e fazer com que ela não aguente comer tanto. A cirurgia que tem tanto o componente restritivo como o componente metabólico, ela vai diminuir a quantidade de comida que você aguenta, mas também vai mexer com os hormônios produzidos pelo intestino. Um desses hormônios é justamente o GLP-1. Então, um dos mecanismos de funcionamento da cirurgia bariátrica, no caso assim, o clássico que a gente tem é o bypass gástrico em Y de Roux, ela aumenta os níveis de GLP-1 do paciente. Tá? Então, assim, é uma possibilidade terapêutica, sim. Lembrando que a cirurgia bariátrica, ela, a rigor, a nível de livro, né, de estudo, etc., ela é indicada para os pacientes com obesidade grau 2, grau 3, lembrando que grau 2 um IMC acima de 35, grau 3 acima de 40. Esses pacientes já tentaram passar por um processo de emagrecimento e falharam. O que acontece, às vezes, é que falhar no processo de emagrecimento é apenas uma questão de opinião, porque o paciente ele acha que tentou e às vezes ele não tentou, é o que eu vejo muito no meu consultório. Aí quando você lança mão de uma medicação dessas, é um ganho muito grande que a gente tem no arsenal das medicações contra a obesidade aqui no nosso país, né? E quando você pega a nível global, não é um problema só do Brasil, é um problema a nível mundial. A pandemia de Covid chegou, veio, melhorou, mas a pandemia de obesidade ela começou há alguns anos e está por aí ainda hoje, a gente vendo por debaixo do nosso nariz e assim, a gente tem dificuldade ainda no tratamento dela, porque os hábitos de vida que a gente tem hoje em dia não são fáceis de conciliar com uma obtenção de um peso normal. Então, o que é que acontece? Hoje em dia, a gente vê obesidade como doença, correto? Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Deve ter alguém com pressão alta ou diabetes na família de vocês, presumo eu. Quando essa pessoa toma remédio, uma caixa de remédio para pressão, a pressão fica controlada enquanto ela está tomando a medicação, não é? Uhum. Se a pessoa parar de tomar um remédio de pressão, o que é que vai acontecer com a pressão dela? Ela volta a subir, né? Ela sobe novamente. Uhum. Então, a obesidade a gente vê hoje como uma doença crônica. Exatamente. Existem milhares de mecanismos fisiopatológicos para o paciente ganhar peso. A gente antigamente pensava, não, é safadeza, não sei o quê, mas existem vários mecanismos fisiopatológicos. Um deles é resistência à insulina, outro deles é o mau funcionamento desse hormônio GLP-1,
Outro deles, que é muito comum, o paciente dorme mal, tem síndrome de apneia obstrutiva do sono, é um paciente com mais transtorno de ansiedade ou então transtorno depressivo, e ele desconta muito na comida. Hoje em dia a gente tem muito estresse no nosso trabalho, a gente tem muita cobrança, então a gente termina descarregando mais essa carga de estresse. Tem muito componente fisiológico e comportamental para o paciente ficar obeso. Então, o paciente que vai usar uma medicação dessas, às vezes ele me pergunta, eu vou precisar usar a vida toda? Olhe, se você usar a medicação, emagrecer e parar a medicação e voltar a viver do jeito que você vivia antes, você vai engordar novamente. Não é porque você usou a medicação um tempo, depois você vai parar a medicação, vai voltar a fazer tudo. Se você não engordou uma vez, vai engordar de novo. É a mesma coisa com a pressão alta, com a diabetes, que são doenças crônicas. A obesidade também é uma doença crônica. Se o paciente não quebrou os mecanismos que levaram ele a engordar, esse paciente certamente vai engordar novamente. Mas, respondendo sua pergunta depois de tudo isso, é uma opção para o paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica. Sim, é uma excelente opção, até porque é uma medicação que tem uma boa tolerância. Lembrando que o médico tem que ter experiência com o uso da medicação, tem que estar familiarizado com os efeitos colaterais que podem acontecer, para poder ajudar no paciente num eventual efeito colateral que ele tenha, o paciente conseguir usar a medicação corretamente. Muito bem. Doutor Igor Carvalho, médico cardiologista, nutrólogo, Serra Talhadense, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e vou querer marcar para você vir pessoalmente. Aqui, eu já ia dizer, vamos convidá-lo presencialmente aqui, viu, a gente doutor? teria mais outras perguntas. Vai ser um prazer para mim, rapaz. No dia que quiserem, se eu estiver em Serra, vai ser um prazer para mim visitá-los. Eu vou conversando com ele aqui no WhatsApp pra gente já marcar um tempinho, o consultório dele aqui pertinho da rádio também, então a gente marca rapidinho para ele vir aqui bater um papo com maior tempo. Doutor Igor, um abraço, muito obrigado por deixar aí um tempinho os seus afazeres, né, as consultas, para poder conversar conosco. Obrigado e boa tarde. Boa, né? Eu que agradeço, pessoal. Um bom restante de dia para vocês. Muito obrigado novamente e a gente se vê por aí. Um abração aí. Um forte abraço, doutor Igor Carvalho, nutrólogo, cardiologista, conversando com a gente sobre esse novo medicamento, né?